Olá, amadas do Senhor, a paz do Senhor a todas vocês. Estamos dando continuidade ao estudo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Hoje nós estamos no nosso 14º áudio, que é continuidade do capítulo 12, que tem o título de Uma Mente Ansiosa e Preocupada. Nós estamos já na parte 2 do nosso livro, que vem falar das condições da mente. E nós vamos dar continuidade a este maravilhoso estudo no dia de hoje. Eu tenho certeza que você está sendo abençoada, como eu também estou sendo. E eu estou tendo relatos de pessoas que me procuram e que dizem o quanto estão sendo alcançadas com a leitura deste livro. Pessoas que até já leram ele, mas que dizem que ouvir os áudios está sendo de uma forma diferente o aprendizado. E eu glorifico ao Senhor por tudo isso, né? Porque os propósitos de Deus estão sendo alcançados. Glória ao Senhor por tudo isso. Então vamos dar continuidade hoje no nosso áudio 14, continuando a leitura do capítulo 12. Não andeis ansiosos, nem se inquietem. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Isso está escrito em Filipenses 4:6. Esse é outro bom versículo para se ter em mente quando vier um ataque de preocupação. Recomendo enfaticamente falar a palavra de Deus com a boca. É uma espada de 2 gumes que precisa ser brandida contra o inimigo. Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Deus nos deu sua palavra, use-a. Aprenda versículos como esses e quando o inimigo atacar, contra-ataque-o com a mesma arma que Jesus usou, a palavra. 2 Coríntios 10:5 diz: refutando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Lance fora a racionalização. Quando os pensamentos que lhe estão sendo oferecidos não concordam com a palavra de Deus, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. A palavra saindo da boca de um crente com fé para respaldá-la é a mais efetiva arma que você pode usar para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Lance seus cuidados sobre Deus. 1 Pedro 5:6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus. E creia, Ele pode pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar. E Ele quer que saibamos disso para que em cada situação nossa, primeira resposta seja nos apoiarmos nele e encontrarmos o seu descanso. O descanso de Deus, em 2 Crônicas 20:12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amo este versículo. O povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber 3 coisas como certas. Primeiro, eles não tinham poder contra seus inimigos. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter os olhos fixos em Deus. Nos versos 15 e 17 da mesma passagem, vemos o que o Senhor lhes disse quando eles atingiram sua percepção e de boa vontade admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará.
Qual é a nossa posição? É de esperar no Senhor continuamente com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer. E, por outro lado, tendo o temor reverente de não nos movermos na carne. No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isto: não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, compartilho com você uma história que ouvi certa vez, envolvendo 2 artistas a quem pediram que pintassem quadros da paz da maneira que eles a percebiam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás das montanhas. O outro pintou uma cachoeira impetuosa e espumejante sobre a qual se inclinava uma árvore, com um pássaro repousando e um ninho em um de seus galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representada pode ser serena. Uma pessoa poderia ser motivada a ir para lá para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Isso está em João 14:27. Sua paz é espiritual, o seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida, mas antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente nas tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, estou sendo honesta. Mateus 6,34 sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso, e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor porque prova que o seu método funciona. Preocupação, preocupação, preocupação. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-lo da maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que eu ficava zangada com ele porque ele não se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não se fizesse presente e satisfazesse nossas necessidades. Sentava-me na cozinha, por exemplo, e despejava as contas, os talões de cheque, ficando mais descontrolada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. Dave ficava no cômodo mais próximo, brincando com as crianças, vendo televisão enquanto elas pulavam-lhe nas costas e punham-lhe rolos no cabelo. Lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável: por que você não vem aqui e faz alguma coisa em vez de ficar brincando enquanto tenho coisas para resolver? Quando ele respondia: o que você quer que eu faça? Jamais podia pensar em outra coisa. Deixava-me irritado o fato de que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. Dave me acalmava lembrando-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte. E o que o Senhor continuaria fazendo era a parte dele, porque nós éramos dizimistas, ofertantes, orávamos e confiávamos. Devo esclarecer que Dave estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com ele e as crianças, e um pouquinho mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar as contas? E se? E então veria todos esses desastres na tela de cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos, se tivéssemos de pedir alguma ajuda financeira, e assim por diante. Você já assistiu esse filme ou teve todos esses pensamentos se envolvendo em sua mente constantemente? Claro que sim. Do contrário, você provavelmente não estaria lendo este livro. Depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por uns instantes, voltava para a cozinha, pegava todas as contas, a calculadora, o talão de cheque e começava toda a confusão outra vez.
Quanto mais fazia, mais irritada ficava. Enquanto repetia a mesma cena, gritava porque Dave e as crianças estavam se divertindo, enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado. Algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu nos primeiros anos do meu casamento. O tempo que Ele nos dá é um precioso presente, mas eu o dei ao diabo. Seu tempo é o seu mesmo. Use-o com sabedoria. Você não passará por este caminho outra vez. Deus satisfaz todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta. Uma única vez sequer. Deus é fiel. Não se preocupe, confie em Deus. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é uma excelente passagem a ser usada para encorajar a você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus se fará presente ou não e se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar, e se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe. O Salmo 37:30 diz: confia. Isso quer dizer, inclina-te sobre, acredita, tenha confiança. Confia então no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade e serás verdadeiramente alimentado pelo Senhor. Terminamos aqui mais um áudio deste estudo. Maravilhoso este capítulo, terminamos o capítulo 12 hoje. O desejo do meu coração é que você esteja sendo abençoada pelo Senhor, né? Que o Senhor esteja sendo o acalento para a tua alma. E eu quero neste momento sentir do Senhor de fazer uma breve oração pela tua vida ao terminar este áudio. Espírito Santo do Senhor, eu quero aqui colocar os meus pensamentos ligados com os seus pensamentos nessa hora. Eu quero colocar a minha vida diante de ti e ao mesmo tempo colocar a vida de quem está ouvindo esse áudio na tua presença. Senhor, o Senhor sabe os ataques que o inimigo dá e traz em nossa mente. O Senhor contempla todas as coisas, mas nós queremos agora te pedir, Pai, uma mente cativa ao Senhor. Em nome de Jesus, Espírito do Senhor, nos dá uma mente cativa a Ti. Nos dá pensamentos do céu, pensamentos mediante a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser controladas pelo Teu Espírito dentro dos nossos pensamentos e da nossa mente. Este é o desejo do meu coração. Essa é a minha súplica diante de Ti. Essa é a minha oração neste dia, Senhor, em favor das minhas amadas irmãs que também ouvem estes áudios. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu suplico, pelo poder que há no Teu sangue, em nome de Jesus.